dentro dessa minha, né, experiência, eh, ao longo, né, do tempo, transformar a saudade doída numa saudade querida, Sim, que é esse celebrar o convívio, os bons momentos. E, assim, te ouvindo, né, falar sobre essa questão, né, da perda de um filho, né, para uma mãe. O trabalhar este luto, por exemplo, quando é a perda de um filho, e a gente teve experiência, assim, do quanto, né, de quantas, por exemplo, mães, com a questão que a gente viveu da pandemia, perderam seus filhos, né, então por uma ordem natural, você imagina que os pais irão primeiro, mas nem sempre é dessa forma. E muitas acabaram indo para a depressão, sim, né, de não oscilar, como você falou, nessas 2 fases, né, então eu fico só ali na questão da perda. Se trabalha, por exemplo, de forma distinta quando a gente pensa: quem morreu foi, o cônjuge, foi o primo, foi o pai ou foi um filho? Isso é trabalhado de uma forma distinta? sim, é muito focado no de como era criado esse vínculo, né, porque existem tipos de vínculos diferentes, né, Bowlby, que é um estudioso, né, da teoria do apego, ele estudou muito profundamente sobre isso. Você estabelece relações de apego com as pessoas, pode ser inseguro, seguro, Seguro. ambivalente, enfim, tem vários tipos. Então, Sim. quando você perde essa figura ali, que pode ser uma figura de segurança, aí eu perco aquela figura. Então, como é que eu vou me relacionar com o mundo agora a partir do momento que eu não tenho mais isso? Né? Tem um outro também, eu adoro citar os Não, estudiosos, né? O ótimo. Colin Parkes, que é um psiquiatra da atualidade, né? Que tem um livro incrível que é Amor e Perda, né? E ele fala disso que amor e perda fazem parte da mesma moeda. Não tem como você amar alguém sem saber que você pode perder aquela pessoa. Né? Isso faz parte da vida. Né? Uhum. Então, assim, quando você olha para esse tipo de sentimento, te traz assim, como é que eu vou trabalhar o meu processo do luto para ressignificar essa perda que eu tive? Claro que para uma mãe é mais difícil, né? Para uma morte interrompida de forma brusca é mais difícil. O importante é que, assim, saber o momento em de buscar ajuda, né? Então, esse é um outro ponto super importante também. As Uhum. pessoas às vezes acham que tem que viver aquele luto solitário, com a tristeza, mas aquilo pode se tornar assim numa coisa patológica, né? Ou parecer forte, né, porque o Sim, que a gente ouve muito é a questão da importância de viver o luto, né, porque às vezes, também por ser tão doído, né, a gente não se permite viver esse luto, né, então entra na esquiva experiencial de querer se ocupar, né, sim, demais, né, então é até uma fala de Sócrates, né, quando ele fala: "Cuidado, né, com o vazio de uma vida muito ocupada", sim. né, do quanto às vezes eu busco fazer coisas para não entrar em contato com algo que eu não aceitei, que eu não digeri, que eu não me permiti viver. E por que que também eu estou trazendo isso, né, então assim, você está falando porque essa é a sua área, mas eu falando da experiência pessoal como ser humano.